desigualdades, somos estimulados a nos contrapor a um discurso e prática de violência. O discurso da meritocracia é um instrumento de violência porque culpabiliza o indivíduo por opressões que são estruturais. Grupos raciais vulnerabilizados não experimentam a pobreza porque querem, ou porque não são tão inteligentes, racismo científico, ou não são esforçados. Eles não experimentam um paraíso racial onde tem as mesmas oportunidades e sua exclusão dos espaços decorre desses processos históricos. Então, é muito importante, quando a gente fala de meritocracia, que essa ideia de que todo mundo parte do mesmo lugar de oportunidade e não vence porque não quer. Eu não tenho problema nenhum com mérito, eu amo mérito, a minha filha sabe, se ela quer continuar tendo benesses, tem que estudar, tem que tirar boas notas, não tem problema nenhum com mérito. Eu fiz faculdade, eu tive que estudar, eu tive que tirar boas notas, problema nenhum. Agora, eu só posso falar de mérito se eu estou comparando pessoas que vêm do mesmo lugar de oportunidade. Como é que eu vou comparar uma pessoa que partiu de um lugar de privilégio a vida inteira, teve condições de estudar nas melhores escolas, se alimenta bem, porque se alimentar bem é importante, faz curso de idioma, intercâmbio, aí eu vou comparar a realidade dessa pessoa com a realidade do meu aluno da periferia, de Guarulhos, que morava num lugar que não tinha saneamento básico. Você quer comparar duas realidades distintas de dizer, é só querer. Que é isso que a gente fala. Mas não basta querer se você não tem oportunidades concretas para isso. Então é muito importante a gente não reproduzir essa ideia. Só há mérito se as pessoas partem dos mesmos lugares. Aí você pode comparar. Duas pessoas privilegiadas, uma entrou na USP e a outra não. Uma teve mérito, a outra não sei, porque teve todas as condições, mas não entrou. Mas não tem como comparar. É disso que a gente está falando quando a gente usa o discurso da meritocracia. Porque a gente está negando todos esses processos históricos desiguais e achando que todo mundo parte do mesmo lugar. Pode passar, por favor. Eu acho muito legal falar disso, do negro único. Porque muitas vezes o que as pessoas falam? Mas eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. Eu não sou racista, eu tenho uma funcionária negra. E acha que pronto, acabou o racismo. Então tem que tomar muito cuidado com esse discurso. Porque se, por exemplo, eu estou falando nem do Brasil, tá? A população negra é maior no Brasil, mas eu estou falando no estado do Tocantins. No estado do Tocantins, a população negra representa 76%. Se os espaços de poder não são representativos da população do Tocantins, significa que é um problema, correto? E que falar de diversidade não é botar os diferentes iguais, ele só é botar os diferentes iguais. Mas quem que é diferente de quem? Por que muitas vezes a pessoa branca se põe como a norma? E olha pra mim e fala, você é diferente. E eu viro pra ele, mas você também é diferente de mim? Nós somos mutuamente diferentes. E aí botar os diferentes. O que é botar os diferentes? Se nós somos maioria, quem que é diferente? Então, tem que questionar o conceito de diferença primeiro. E outra, se nós somos maioria e não estamos em maioria nos espaços de decisão, significa que aqueles espaços não são representativos da sociedade brasileira. Então, falar em diversidade é trabalhar para que esses espaços sejam representativos do que a gente já é. Não tem nada de outro mundo falar de diversidade. Então, muitas vezes, esse discurso de só ter um negro, que muitas vezes as pessoas usam, tem que ser coibido. E muitas vezes a coitada da pessoa negra está lá trabalhando, precisa do trabalho, e tem que ficar lá, não tem racismo aqui. Não, se tem uma pessoa negra não dá conta da diversidade que nós somos. Então é muito importante, quando a gente fala de racismo, a gente está falando da estrutura, a gente está falando das instituições, né? E não necessariamente daquilo que a gente acredita que é ou não é. Pode passar, por favor. E aí um conceito que eu acho muito importante de trabalhar nas escolas, hein? Fui muito vítima disso na infância. Esse conceito racismo recreativo, ele foi cunhado pelo professor Adilson Moreira. É o 6º título da coleção Femininos Plurais, a coleção que eu coordeno. Nós publicamos esse livro do professor Adilson em 2019. O que é o racismo recreativo? É um modo que as pessoas racistas encontraram de manifestar hostilidade racial a pessoas negras, se escorando como uma grande brincadeira própria do paraíso racial. Pode passar.
Então, que essa ideia, por favor, de que se é uma piada, eu só estou brincando. Por que as pessoas negras são tão melindrosas? Pode passar, por favor, o slide. Vou deixar aqui a citação enquanto eu falo, vou dar o exemplo. Então, quando eu era criança, faziam muita piada do meu cabelo na escola. É muita. Eu lembro que minha mãe começou a alisar o meu cabelo, eu devia ter uns 6 anos de idade. E era um verdadeiro ritual de tortura, era aquele pente quente do fogão. Que aí esquentava, passava, queimava até nossos neurônios. Fazia ferida na nossa cabeça. Aí depois era a chapinha de fogão. Punha a chapinha. Depois veio as pastas alisantes, que faziam ferida, era horrível, tinha um cheiro fortíssimo. Horrível. E aí todo mundo, mas por que você fazia isso? Porque eu nasci numa sociedade que, por mais que fosse de maioria negra, o padrão de beleza não era o meu. E, de novo, eu sou da geração Xuxa. As paquitas eram todas loiras de olhos azuis. E todo mundo dizia que meu cabelo era ruim e que eu era feia. Então, você vai querer se parecer com aquilo que dizem que é bonito. Eu passei a minha infância e adolescência alisando meu cabelo, detestando meu cabelo. Eu só fui parar de alisar meu cabelo quando eu engravidei da minha filha. E aí nunca mais alisei o cabelo. E aí depois que eu fui sentir a textura do meu cabelo natural, eu já tinha 27 anos. Então a gente está falando de processos que causam dores. E aí eu pergunto, por que o cabelo crespo é ruim? De onde que as pessoas tiram que isso é ruim? Cabelo ruim, cabelo bom. De onde vem? Então, o que é ligado ao negro é ruim. É o cabelo ruim, é o cabelo liso, é o cabelo bom. De onde que isso vem? Não, os cabelos só são diferentes. Texturas diferentes. Então a gente não pode reproduzir isso em sala de aula. Eu fui uma aluna que as minhas professoras reproduziam isso em sala de aula. E que quando eu reclamava das piadas dos meninos, elas diziam, ai, para, é só uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Então é uma maneira que as pessoas têm de manifestar o racismo e não se responsabilizar por ele, dizendo que é uma brincadeira, mas isso é racismo. Então a gente tem que estar atento a isso. Os cabelos são diversos, os corpos são diversos, não tem cabelo ruim. Existem cabelos diferentes. Então ensinar as nossas crianças a gostarem de quem elas são impacta diretamente no aprendizado. Uma criança com baixa autoestima, ela vai ter dificuldade de aprendizagem. E depois vai ser punida de novo porque não quer prestar atenção na aula. Mas você está entendendo o que está se passando dentro daquela criança? De trazer referências para que ela se enxergue positivamente, né? E onde já se viu, gente, na minha escola, eu sempre estava na lista das meninas mais feias. Eu realmente não entendo como que as pessoas puderam falar um negócio desse. Hoje eu me olho no espelho e falo, gente, os meninos da minha época eram tudo doido, né? Meu Deus do céu, ainda bem, mas foi difícil chegar nessa construção de autoestima. Eu brinco, hoje eu sou insuportável, mas foi muita luta, viu? Da terapia, muita educação antirracista para eu olhar no espelho e falar, nossa, sou bonita, né? Que coisa. Que falaram pra mim? Só que quando a gente é criança, a gente acredita. É muito difícil sair disso. E eu fui essa criança que acreditou. Mesmo tendo uma educação dentro de casa. E meu pai não queria que eu alisasse o cabelo. Eu falava, mas não é você que é zoado na escola. E aí por isso que eu passei por esses processos todos. Então o racismo recreativo, ele precisa ser combatido. Porque se a gente não combate o racismo na sala de aula, a gente está autorizando o racismo na sala de aula. E como educadora, eu sempre parava. Eu lembro de uma aluna minha, fui fazer uma piada com uma aluna negra, chamou ela de macaca, e eu falei, mas que isso? Você falando isso na sala de aula? Aí ela, professora, e daí? É só um animal, por que você está se incomodando? Você é muito radical. Aí eu virei para ela e falei, tá bom então, eu sou a anta, é um animal. Se eu te chamasse de vaca, você ia gostar? Não, então pronto, é um animal. Ai, professora, eu falei, pois é. Então não chame a sua amiga de macaca. Aí ela regalou os olhos e a sala inteira, é mesmo. Por que é uma brincadeira? Não é, estão associando as nossas características, não, estão nos animalizando, isso não é brincadeira. Então a gente também tem que tomar cuidado com essa história de, mas foi sempre assim. Eu sempre fiz piada, por que agora eu não posso mais fazer? A escravidão era legal, vocês sabiam que a escravidão era legal? Não significava que ela era ética.
Vocês sabiam que até pouco tempo atrás o homem que matasse a mulher em defesa da honra ganhava atenuantes? Vocês sabiam que até 32 mulher não podia votar? Então a gente vai ficar, ai, é porque assim é assim? Não, não é porque sempre foi assim que é correto. Não é porque você sempre fez que é correto. Então tem que estar muito atento a isso. E se ofende, machuca o outro, a gente não vive isolado na sociedade. A gente tem que estar atento ao outro. Se o outro está me trazendo que aquilo machuca, o que eu tenho que fazer? Refletir. Mas geralmente a nossa primeira reação é reprimir aquilo e dizer que o outro que é exagerado. Porque dói a gente se ver racista, mas a gente precisa assumir isso. Porque todo mundo foi ensinado para ser. É um processo de desconstrução a gente não ser. Então o racismo recreativo é muito importante da gente estar atento a isso na sala de aula. Porque veja que engraçado, eu tenho alguns textos criticando humoristas, né, no Brasil. E aí a resposta deles para mim sempre era: ai, mas é só uma brincadeira. Só que o humorista, ele não está morando na Via Láctea, ele vive aqui, ele é informado por essa sociedade. Ele foi ensinado a ser racista, machista, homofóbico. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Eu nunca vi uma piada que começava assim: era uma vez um homem branco, heterossexual, rico, dirigindo uma Ferrari. Vocês já viram? Sempre era: ah, era uma vez um neguinho, era uma vez um gay, era uma vez uma mulher. Por quê? Porque são os grupos historicamente discriminados. Os humoristas, eles reproduzem aquilo que eles aprenderam. Tem nada de novo, de surreal nisso. Por que são sempre os grupos historicamente discriminados os alvos de piadas? E não os grupos que estão no poder? É só a gente refletir. Então tem que tomar muito cuidado, porque o racismo recreativo, ele expulsa às vezes a criança da escola. Ele expulsa aquelas profissionais que estão ali dentro daquele espaço, negras, e que tem que ficar lidando o dia inteiro com piadinha. Às vezes ela cansa e vai embora. E o espaço volta a ser hegemonicamente branco. Também é uma forma de expulsar as pessoas negras dos espaços. Ninguém quer trabalhar ou quer estar num lugar onde ela não é respeitada, onde as suas características são alvos de piada. Então a gente tem que estar atento a isso para não deixar isso acontecer, porque eu sei que isso acontece. Por quê? Porque eu fui professora. Eu via isso todo santo dia na sala de aula. Pode passar.